Exatamente a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês um padrão, pessoal, um padrão que aconteceu em todos os ciclos e que nós estamos observando agora nesse ciclo. Tá? O problema, mas encostou nessa linha e voltou a subir, entre, compre. Essa é a indicação que o gráfico te dá. Qual é o melhor momento para você comprar Bitcoin e ter o maior retorno? Claro, depois que esse recuo acabar. O Bitcoin agora está passando por uma correção de preço, né? Ele bateu lá em cima nos 73, 74 e agora está caindo, já se encontra nos 62 mil dólares. A pergunta é, quando vai terminar essa queda para você poder entrar com mais segurança? Será que é possível saber mais ou menos qual o valor? Eu acredito que sim. A gente pode ter uma margem de erro, mas é possível, analisando o histórico de recuo de preço nesse momento que a gente vive, saber onde vai terminar a queda e, portanto, maximizar os seus ganhos com o Bitcoin. Agora, para destravar esse segredo, você precisa de uma chave. Que chave é essa? Ela está aqui, ó. É o seu dedo, de graça. Aperta esse botão de like e se inscreve no canal Criptomaníacos, caso ainda não seja inscrito. Bom, vou começar com esse gráfico aí na tela que apresenta para vocês 3 situações muito claras em todos os ciclos que a gente passou, né? Os últimos ciclos que a gente teve. A gente percebe que a gente está nesse momento aqui. Aqui a gente teve o ciclo de 2020 e antes o ciclo de 2017. E os 3 momentos são muito parecidos. O que a gente está falando é o Bitcoin rompendo exatamente o topo da alta histórica anterior. Em breve eu explico para vocês por que o topo não é esse e sim esse, mas é um rompimento com relação ao topo e um reteste nessa linha, né? Essa linha que era uma resistência, ela está sendo testada por cima agora como suporte. Aconteceu a mesma coisa em 2020, tá? Vocês percebem essa barra aqui voltando justamente para encostar nesta linha preta que marca o topo anterior. E também em 2017, vocês percebem que depois que rompeu o topo anterior, né? A linha preta, vem retestar essa linha como suporte e somente depois desse reteste com sucesso é que acontece uma disparada até uma nova alta histórica. Então vamos começar entendendo neste ciclo por que eu estou marcando aqui os 65 mil dólares aqui em 2021 e não os 69 mil dólares, tá como fake out aqui com esse X. Por quê? Olhem para o RSI. Fica evidente para vocês que os topos históricos apresentam esse padrão no RSI, ou seja, RSI extremamente esticado, lá no 90 para cima, né? Isso aqui apresenta o quê? Sobrecompra. Sempre que a gente tem uma alta histórica, um topo histórico, o RSI está nesse ponto. Quando a gente tem um fake out, um falso rompimento, acontece esse tipo de situação. O RSI que está lá embaixo, né, muito distante de uma alta aqui, né, está lá no 60, abaixo inclusive do 70, né, que é o padrão para você falar que o RSI está um pouco esticado. Aqui nem estava no 70. Tá? Então, por isso que essa alta aqui que a gente teve mais à frente dos 69 mil dólares é um falso rompimento. Não era para ter acontecido. Graficamente, a alta aconteceu antes, nesse momento dos 65 mil dólares. E é por isso que a gente considera isso como alta histórica para análise gráfica. E é exatamente o que vocês estão vendo aqui, né? Depois que rompeu essa linha, aqui no caso dos 60 mil dólares, tá? Que é o corpo da vela e não o pavio, a gente está fazendo um reteste justamente nessa região antes de uma explosão de preço. Exatamente como aconteceu nos ciclos anteriores, tá? Rompe, retesta, sucesso, explode. Rompe, reteste, sucesso, explode. Então isso aqui é muito importante para vocês entenderem que o que está acontecendo agora, esse recuo de preço, essa correção, ela é completamente natural e esperada dentro do ciclo. Por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com Profissão Trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas. Tudo isso pelo ridículo preço de R$ 19,66 por mês. E eu queria trazer de volta para vocês um vídeo que fez muito sucesso recentemente, se eu não me engano foi no dia 6 de março, né? Nesse mês, ou seja, a gente tem aí 2 semanas mais ou menos que eu lancei esse vídeo, que falava sobre onde vai ser o topo desse ciclo, né? Como saber
Quando vender Bitcoin? Como saber a hora de sair do mercado? Eu usei o P-Cycle Top, né, um indicador para indicar para você que ponto é esse. E eu vou trazer de volta essa análise para mostrar que ela também serve para você saber o ponto de entrada, né, de quando termina essa queda. E combina muito com esse gráfico que eu acabei de apresentar para vocês. Então vamos relembrar aqui um trechinho do vídeo de 6 de março. Eu só conheço um indicador que acertou todos os topos de todos os ciclos. E ele se chama P-Cycle Top Indicator. Bom, vocês estão vendo ele aí na tela. E ele é muito simples, pessoal. Ele simplesmente usa duas linhas, duas médias móveis que estão vendo aqui. E como que funciona aqui para a gente achar exatamente onde é o topo do ciclo? O preço segue uma sequência de 5 passos. Primeiro, ele finalmente vai romper a média móvel de 111 dias, um MA 111. Passo 2, vai fazer um reteste nessa mesma linha. Terceiro passo, ele vai ser rejeitado ao testar aqui a linha azul, a média móvel de 350. Quarto passo, finalmente, breakout, vai romper essa linha azul e vai disparar, como vocês estão vendo aqui. E quando acontece o quinto passo, que é o cruzamento da média vermelha para cima da média azul, aqui está a indicação de topo. Venda. Portanto, naquele vídeo eu apresentei 5 passos que são necessários para a gente atingir um topo do ciclo e você saber a hora de vender. E quando a gente traz para o presente, a gente percebe que a gente já passou por 3 desses pontos, né? Estamos, inclusive, no terceiro nesse momento. Nós passamos pelo rompimento da média de baixo, pela linha vermelha que estão vendo aqui, que é a média móvel de 111 dias, e fizemos o reteste, que é o segundo passo, na mesma média, na mesma linha. E aí voltamos a subir para onde? Para fazer esse teste aqui na linha de cima, na média de 350 dias. Bateu e adivinha, pessoal, aconteceu exatamente o que era previsto, ou seja, rejeição na primeira tentativa de romper essa linha. Não consegue e tem uma queda, e essa queda, até onde ela deveria ir? Como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, ela deveria parar exatamente lá na alta histórica, né, no corpo da vela anterior, que foi nos 60 mil dólares. Se pegar essa linha branca e botar aqui o mouse em cima, olha ali na direita, 60 mil dólares. Exatamente os 60 mil dólares. E essa queda que a gente teve aqui de 17% mais ou menos, ela foi até onde? A mínima foi em 60.760 dólares. Ou seja, 60 mil dólares. Em teoria, é justamente aqui que deveria parar essa queda. Vou até tirar aqui, ó, dar um recuo no gráfico para mostrar para vocês. Olha aqui o topo, estão vendo? O topo lá em 2021, né? Março de 2021. E essa linha, ela marca justamente o ponto em que a gente teve a queda aqui e que, em teoria, marca justamente o ponto do final da queda e, portanto, o melhor ponto de entrada. 60 mil dólares seria o melhor ponto de entrada. Podemos ter uma queda um pouco abaixo, um pavio correndo para baixo? Sim, é possível. Eu vou mostrar para vocês nos outros ciclos. Mas o corpo dessa vela que a gente está vendo, e nesse caso eu estou usando um gráfico de 2 semanas, ou seja, cada barra aqui representa um período de 2 semanas. Então, quer dizer, a gente pode ter aí um fluxo, né, uma queda maior nesse período de 2 semanas, mas fechando a vela sobre a região de 60 mil dólares. Notem como é exatamente o que a gente viu no ciclo anterior. Voltar aqui, ó. Agora estamos no ciclo anterior. Estamos falando de 2020 aqui, né? Mesma situação, pessoal. Olha que incrível. A gente tem, primeiro, um rompimento da média de baixo, da linha vermelha, acontecendo no círculo verde aqui. Deixa eu puxar isso para cá, né? Acontece aqui o rompimento, sobe, e aí faz o quê? Um reteste, o passo 2, volta a subir, e o que acontece aqui quando encosta pela primeira vez na linha azul, na média de 350? Rejeição. Acontece a rejeição, o preço cai quantos por cento, pessoal? Olha aqui. 16,58%, ou seja, os mesmos 17% de queda que a gente está vendo agora. E onde que para a queda, pessoal? Ela para exatamente nessa linha branca, que marca o quê? Que marca o topo anterior. Estão vendo aqui? A alta histórica anterior é justamente o ponto onde acontece um reteste, ou seja, o preço testa essa linha que era resistência como suporte, confirma e dispara para uma nova alta histórica lá nos 65 mil dólares. Então, estou te mostrando exatamente o ponto ideal de entrada. Ele acontece após a rejeição na média de 350
e após encontrar a linha branca ali que marca a alta histórica anterior. Fez o reteste com sucesso, tá? Porque se romper é um problema, mas encostou nessa linha e voltou a subir, entre, compre. Essa é a indicação que o gráfico te dá. Ah, Guilherme, mas somente mais uma vez para analisar isso? Não, vamos voltar para o ciclo anterior e observar se acontece a mesma coisa. Então vamos para cá agora. Estou falando do período entre 2015 e 2017, onde tivemos a alta histórica aqui, tá? A marcação aqui do P-Cycle Top, tá vendo? E olha só como é que funcionava. Tivemos mais uma vez, olha a linha vermelha aqui, rompimento da linha vermelha, da média de 111 dias. O preço sobe, cai e faz um reteste na mesma média, na mesma linha vermelha aqui. Olha aí, reteste, volta a subir, e nesse caso a gente tem várias rejeições acontecendo na média superior. A primeira acontece aqui, quase tem uma segunda aqui nesse momento, e a última antes do rompimento da linha superior acontece aqui, tá? É a rejeição final aqui, acontece nesse momento, tá? Bateu aqui, teve uma queda maior de 33%, e onde que para essa queda, pessoal? Ela para aleatoriamente? Não, ela só acaba quando encontra a linha branca que marca o quê? Marca justamente a alta histórica anterior. Tá aqui, ó. P-Cycle Top, tá vendo? Topo do ciclo anterior. Quando essa rejeição, essa queda, encontra a linha branca, ela para e acaba. Faz um teste, né? Agora como suporte, sucesso. O que acontece? Dispara, tem o rompimento da linha azul, da média de 350, e BUM! Voa em direção a uma nova alta histórica, ao topo do ciclo. Olha aqui, P-Cycle Top. Exatamente a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês um padrão, pessoal, um padrão que aconteceu em todos os ciclos e que nós estamos observando agora nesse ciclo, tá? Então aconteceu o rompimento, aconteceu o reteste, aconteceu a rejeição na média de 350, aconteceu a queda exatamente até a linha branca, exatamente até o topo anterior. Os 17% de queda, chegando até os 60 mil dólares. Isso indica pra gente o quê? Esse é o momento de entrada, caso a queda pare aqui. E como que a gente vai observar isso? Nesse momento, o preço está em 63 mil dólares. Tá variando bastante, mas está em 63 mil dólares na hora da gravação do vídeo. Se a gente conseguir manter o preço acima dos 60 mil dólares, isso significa que teve sucesso nesse reteste como suporte e a partir daqui vai acontecer a explosão de preço que a gente quer para levar em direção a um novo topo. Se você quer ter mais segurança, quase que 90% de chance de acerto, você pode esperar o preço subir até o quê? Até fazer o rompimento desta linha azul, que é a média de 350. Tá? Onde é que ela está posicionada hoje? 71.600 dólares. Então precisaríamos ver uma vela de 2 semanas, no caso desse gráfico, né? Essa vela de 2 semanas fechando acima desta linha azul. Ah, mas eu não quero esperar tanto. Então você vai aceitar um risco maior. Qual é o risco maior? Do preço eventualmente romper essa linha branca aqui, que marca os 60 mil dólares e o topo anterior, o topo do ciclo anterior, tá? Aparentemente, o preço está segurando bem nesse patamar. Mas existe o risco de alguma coisa acontecer. Está vendo aí problema na Rússia, shopping explodindo, coisa e tal. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, um evento macroeconômico que possa derrubar. Mas, aparentemente, quicou nos 60 mil dólares e agora está se mantendo dentro dessa faixa até ter força para voltar a subir e fazer o rompimento da média superior, da média de 350. O que eu estou fazendo é acumulando normalmente, semana após semana, nessa região que a gente está aqui, próximo dos 60 mil dólares. Quem fez entradas nessa região que a gente está nos ciclos anteriores, teve um retorno absurdo. Vamos conferir aqui, ó. Vamos voltar para o ciclo anterior. Nós estamos falando justamente de ter segurado nesse momento aqui de rejeição e encontrando a linha branca, correto? A linha branca está onde? Ela está aqui. Então, daqui até o topo que a gente teve lá no ciclo, que foi aqui, né? Se percebe um retorno de 242%, mais ou menos. E vamos voltar para o ciclo anterior. Mesma coisa, onde é que foi o recuo? O recuo aconteceu até a linha branca que marca o topo anterior. Vamos medir então. Estamos falando daqui até o topo. 2.138%. Uma coisa ainda mais absurda, né? Então vocês percebem que o ganho é muito forte justamente por acertar esse ponto de entrada.
São absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.